Henry! Na aula de hoje, de língua portuguesa, vamos aprender verbo no modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo? É o verbo que está indicando dúvida, incerteza. Vamos à nossa explicação dos tempos verbais, ok? E no modo subjuntivo, só existem 3 tempos verbais, ok? Vamos lá. O modo subjuntivo indica subjetividade, incerteza, dúvida de que o fato vai acontecer. Então, diferente do modo indicativo, o modo subjuntivo apresenta-se somente em 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos ver como aparece o modo subjuntivo nesses 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos começar pelo presente do subjuntivo. Vamos conjugar o verbo dançar, que é da primeira conjugação, terminação ar, e é um verbo regular, ou seja, um verbo que não muda o radical. Eu dance, tu dances, ele dance, nós dancemos, vós danceis, eles dancem. O presente do subjuntivo, ele é usado para indicar um fato incerto ou duvidoso, muitas vezes ligado ao desejo da pessoa. Por exemplo, espero que apurem os fatos. O verbo apurar no presente do subjuntivo está indicando um desejo de que o fato ocorra. Agora vamos ver o verbo dançar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu dançasse, tu dançasses, ele dançasse, nós dançássemos, vós dançasseis, eles dançassem. O pretérito imperfeito é usado para indicar uma condição ou hipótese. Por exemplo, se eu recebesse o prêmio, voltaria à universidade. Perceba que o verbo receber no pretérito imperfeito indica uma condição para a ação acontecer. Agora o verbo dançar no futuro do subjuntivo. Eu dançar, tu dançares, ele dançar, nós dançarmos, vós dançardes, eles dançarem. O futuro do subjuntivo, ele é usado para indicar um fato hipotético que pode ou não acontecer. Exemplo: se você dançar comigo, ficarei feliz. Perceba que o verbo dançar está no futuro do subjuntivo, indicando um fato hipotético que pode ou não acontecer. Continuando, vamos ver o verbo comer, que é da segunda conjugação, terminação er, no modo subjuntivo. Eu coma, tu comas, ele coma, nós comamos, vós comais, eles comam. Agora o verbo comer no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu comesse, tu comesses, ele comesse, nós comêssemos, vós comesseis, eles comessem. Agora o verbo comer no futuro do subjuntivo. Eu comer, tu comeres, ele comer, nós comermos, vós comerdes, eles comerem. Por último, vamos ver a terceira conjugação, que tem a terminação em ir. Vamos conjugar o verbo partir, que tem a terminação em ir, no presente do subjuntivo. Eu parta, tu partas, ele parta, nós partamos, vós partais, eles partam. Agora o verbo partir no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu partisse, tu partisses, ele partisse, nós partíssemos, vós partisseis, eles partissem. Por último, o verbo partir no futuro do subjuntivo. Eu parti, tu partires, ele partir, nós partirmos, vós partirdes, eles partirem. Os verbos de segunda e terceira conjugação têm as terminações bem parecidas, no modo subjuntivo. Faça o teste, beleza? Agora vou dar algumas dicas para ficar fácil conjugar os verbos no modo subjuntivo. Anota aí. Então, para conjugar o presente do subjuntivo, coloque antes do verbo a palavra que. Por exemplo, que eu dance, que tu dances, que ele dance, que nós dancemos, que vós danceis, que eles dancem. Agora, para saber o pretérito imperfeito do subjuntivo, é só você colocar o se antes do verbo. Por exemplo, se eu comesse, se tu comesses, se ele comesse, se nós comêssemos, se vós comesseis,
depois se eles comessem. E para você saber o futuro do subjuntivo, é só você colocar o quando antes do verbo. Por exemplo, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Fica bem fácil, né? Agora que você já sabe conjugar os verbos regulares no modo subjuntivo, tente praticar. Muito bem, vamos agora às atividades de fixação do conteúdo da aula de hoje. Página 275. Verbo no modo subjuntivo. Como eu já falei, o verbo subjuntivo é um verbo no tempo que indica dúvida, incerteza. Correto? Então, vamos lá. Número 1. Leia a tirinha. Imagine que você é um menino maluquinho e complete o trecho abaixo, ok? Se eu contasse, então contasse é o modo subjuntivo, certo? É se, é uma dúvida, é uma incerteza, certo? Muito bem. Agora você vai continuar até o final. Continuando. Na página 276, você vai encontrar o quadro com o modo subjuntivo dos verbos lavar, vender e partir, ok? Como eu disse anteriormente, o modo subjuntivo só existe 3 tempos verbais: o presente, o pretérito perfeito e o futuro, ok? Continuando, na página 277, número 2. Os verbos destacados nas frases estão no futuro do subjuntivo. Passe-os para o pretérito imperfeito do subjuntivo, fazendo as modificações necessárias, ok? Quando ele chegar, sairemos. Quando ele chegar, sairemos. Como é que fica? No modo do pretérito imperfeito. Primeira regra. Começa com se. Se, eu, o quê? Se, ele, o quê? Nesse caso, é ele, ok? Quando ele chegar, sairemos. Se ele, aí você vai continuar. Tem a letra B. Quando eu mudar, telefonarei. C. Quando nós conseguirmos, avisaremos. D. Quando elas ouvirem isso, não vão gostar. E. Quando ela ligar, ficarei mais tranquila. 3. Complete as frases com os verbos entre parênteses. Letra A. Quando eu, do colégio, passo na sua casa. Ok? Aí você vai copiar o verbo, que está entre parênteses. B. Quando você, aí tem o verbo, que está entre parênteses, ao shopping, eu vou também. C. Quando nós, verbo entre parênteses, para a fazenda, traremos queijo. D. Quando eles, da novidade, vão adorar. Ok? Responda. Em que tempo verbal estão os verbos que você usou para completar as frases? Ok? Que tempo verbal que está? Então, essas foram as atividades referentes à aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, tá? Fique com Deus e estude os verbos, ok? Seguindo as dicas, fica muito fácil. Então, até a próxima aula.